Vídeo 10. Estamos de parabéns pelo 10º vídeo. Para quem está chegando agora, este canal conta histórias da Europa de 1989, 1990. Aqui a pessoa vai poder acompanhar uma história contínua. E se já perdeu alguma coisa, é só voltar atrás aí nos vídeos e pegar o início dessa história. No último vídeo eu coloco que então passamos uma noite na cidade de Madrid e nos deslocamos para o quarto do hotel. Ali já é um ato falho meu, não tinha hotel, era o quarto da pensão da senhorinha que tinha sido nos indicado pela Catarina, né? Voltei atrás para falar desse ato falho porque meus vídeos não são editados, então eu poderia voltar lá no vídeo, ainda não postei, e editá-lo, mas esses vídeos têm a intenção de serem corridos e sem edição. Então atos falhos eu tento corrigir sempre nos próximos, né? Bom, ali naquele momento do último vídeo, a intenção é ir de Madrid até Lisboa de carona, na estrada, no dedão. Isto traz aventura e é isto que eu quero mostrar hoje para as pessoas. Que quem viaja tem que viajar com um espírito total de aventura. Como eu falei, eu estava patrocinando a minha viagem e a do Rick. As minhas condições financeiras também não suportavam todos os preparativos da viagem, mais passagens até São Paulo, passagens aéreas, com toda essa folga financeira, né? E mais passaporte, documentação. O que eu quero dizer é que nós viajamos com muito pouco dinheiro. Para 2 pessoas, nós tínhamos $1.000. Em 1989, $1.000 não era dinheiro para ir para o exterior. Muitas pessoas vão pensar, ah, mas aquela época. Não, $1.000 seria como hoje, nada. Era o tempo da peseta na Espanha, o escudo em Portugal, mas mesmo fazendo a conversão para essas moedas, $1.000 não era nada. Seria uma proporção, olha, bem inferior ao que seria euros hoje, mas mesmo em relação do dólar com o euro, era valores muito baixos. Ou seja, se gastaria $1.000 entre 2 pessoas em 2 dias, se quisesse, em Madrid, sem fazer muita coisa. Hoje, uma parte aqui, eu comecei esse vídeo mostrando a lua está cheia e isso levanta a maré. Então o mar está um pouco mais revolto, estourando algumas ondas, um pouco diferente de outros dias que eu estive aqui
neste período da noite. Tá bonito, tá aconchegante, temperatura agradabilíssima, ótimo para caminhar. Então, esses $1000 que nós tínhamos, insignificantes, contribuíram para dar esse ar de aventura e nós nos travou e eu não vou editar. Nos comprometermos com nós mesmos de fazermos essa viagem de carona, né? Quem está no meio de uma cidade como Madrid sente uma grande dificuldade para chegar nos arredores, para chegar numa autoestrada, para poder pedir carona. E nós passamos por essa dificuldade, um calorão infernal, aquelas nossas bagagens que estavam mal acomodadas não permitiam um bom deslocamento. E até onde me recordo, a gente pegou um ônibus até os arredores de Madrid e descemos ali onde já começava a autoestrada, né? E sem falar a língua, né? Mas pedindo carona na beira da estrada, custamos até conseguir a primeira e até onde me recordo era um furgão. Era um homem e, claro, a gente conseguiu se entender e ele disse, olha, eu vou alguns quilômetros aí para frente em direção a Portugal, mas não era muita coisa. Não me recordo, talvez 60, 70 quilômetros. E nós, tudo bem, a nossa intenção era começar a viagem, independente de para quem tinha que fazer 600 quilômetros, né? Nós tínhamos que começar de qualquer jeito, né? A gente pega essa carona e esse senhor nos dá umas dicas, fala um pouco da Espanha, fala um pouco como é que é viver na Espanha e aqueles primeiros contatos que pra gente era muito interessante, né? Depois, na estrada, se não me engano, teve a carona de uma senhora com uma criança, uma menina até, se eu não me engano. E a gente pode dizer, ué, uma senhora com uma criança dando carona para 2 homens, né? Isso no mundo de 1989 ainda era possível. E acredito que essa senhora até mesmo em 1989 fosse corajosa, né? E era um carrinho daqueles bem característicos, um Citroën e antigo. E lembro até que o carro deu um problema de carburador e lá fui eu mexer no carburador e fiz o Citroën funcionar e seguimos viagem. A senhora até nos agradeceu, né? Disse, olha, se vocês não estivessem junto, eu estava perdida com essa menina aqui e tal. Então, carona sempre tem dessas surpresas, né? Depois, outra carona, já não sei se foi uma que eram 2 italianos num Jeep, um Jeep Suzuki, se não me engano. E daí a gente sentiu a barreira da língua. Italiano não dava para entender uma única palavra. E os italianos contavam um monte de história e a gente contava história e acabava só rindo porque os italianos não entendiam nada do que a gente falava e a gente não entendia nada que eles falavam. E andamos também, acredito que, olha, uns 100 e tantos quilômetros com esses italianos. E eles iam para o sul de Portugal, para o Algarve, que é uma região turística famosa. E no verão é onde todo europeu dos países mais acima, onde o clima não é dos melhores, se deslocam para o Algarve, que é o sul de Portugal, onde a água é mais quente, o mar é lindíssimo e as condições de turismo são excelentes, né? E vão ingleses, franceses, alemães, aquilo lá lota, né?
Então, quando os italianos caíram para o sul, para o Algarve, nós também pegamos outras caronas. Agora sim não me lembro especificamente qual era qual. E eu lembro que uma última carona, já no final do dia, nos deixou na fronteira entre Espanha e Portugal, na fronteira de Elvas. A cidade portuguesa se chama Elvas. E a gente passou ali por terra, a pé, na fronteira. Mostramos a bagagem, não nos pediram para mostrar dinheiro, mostramos os passaportes. Se eu não me engano, carimbaram nossos passaportes. E a gente entrou em Portugal assim, a pé, por terra. E já era noite e não se conseguia mais carona. Não tinha jeito de se conseguir carona. Os carros eram obrigados a parar na fronteira e a gente aproveitava para abordar o pessoal, mas também aquela hora, e foi entrando a noite, foi entrando madrugada e passava um que outro carro. E claro, as pessoas às vezes com família, com carro cheio, tudo, e ou não se dispunham a dar carona mesmo. Né? Daí eu e o Rick pensamos, o negócio é dormir aqui. Né? E daí a gente conseguiu um quarto de pensão de novo nessa cidadezinha e ficamos a noite ali, né? Na época eu nem sabia, Elvas é uma cidade muito importante na história de Portugal e da própria Península Ibérica toda. E claro, na era a gente já via que era uma cidade antiga, que tinha alguns traços meio medievais e tal, umas subidas, umas ruas estreitas, mas o cansaço era tão grande que a única coisa que a gente queria saber não era de cultura, era de dormir. Daí a gente dorme aquela noite em Elvas e no outro dia parte para a estrada para seguir viagem, né? E a gente pega novas caronas e eu lembro que até um momento que a gente para no meio do nada, nem era uma cidade, era nem povoado, acho que não tinha um parador, um restaurante de beira de estrada, e isso já era Portugal, e a gente fica ali. Eu lembro que a gente comeu alguma coisa e ali a gente começa a ter o primeiro contato verdadeiro com a língua portuguesa, né? E já começa a achar muito estranho o sotaque do pessoal, e tanto o pessoal que para na estrada, quanto os viajantes, quanto o pessoal que está trabalhando ali no restaurante. E ali já dá aquela sensação, estamos na estrada, e dá aquela sensação de liberdade, mochila, a vida nas mãos e torcendo para que o próximo passo, a próxima carona, nos leve para um bom lugar, né? Encerro aqui esse vídeo, continua no próximo. Valeu!